Hoje, agora, todo dia ela manda mensagem pra mim. Bom dia. Atos 10:38. Lê aí. Marca esse texto aí na sua Bíblia. Amém. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, ao qual andou fazendo bem e curando a todo o espremido do diabo, porque Deus era com ele. Viu? Então, peça uma unção de Deus assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus. Fala, Senhor, assim como o Senhor ungiu a Jesus, me unge também. Olha o verbo é fazer. Porque ele andou, dois verbos, ó. Ele andou fazendo o quê? O bem. Deus era com ele, né? Claro, e Deus é contigo. É. Amém. Deus hoje tem esse Deus não mudou, amados. Ele continua ungindo a gente e falando, anda fazendo bem. Mas tem pessoas que andam fazendo mal. Aí a minha pergunta é, Deus ungiu? Não sei. Não. Está entendendo? Quando Deus unge é para a gente andar e fazer o bem. Aí a pessoa está na igreja fazendo mal. E pior, aleluia, o verso diz, ama o teu inimigo. Verdade. E como é que a pessoa faz mal com o irmão da igreja? Né? Está entendendo? Então olha que verbo, que coisa forte. Olha lá, o verbo aqui ó, andou, e o verbo, dois verbos fortes, andar e fazer. O que? O bem. Qual era o bem? Olha lá, qual era o bem? Curando os oprimidos do diabo. Ó, aqui já falou tudo. Curando. A gente tem que fazer isso, né? É claro. Deus nos ungiu, né? Ele nos Nos ungiu. encheu da presença pra gente fazer isso aqui. É. Tu não vê que muitas vezes eu falo assim, Senhor, unge, derrama a presença. Para isso. Para a gente receber. Só crer no que está dentro do Senhor. Claro. Né? Que vai fazer ele Vai curar, fazer. libertar. É por isso que eu tô frisando bem. Tem alguém que fala e tem alguém que vai realizar o que Deus fala. É isso aí, ó. A Jesus realizando, a Jesus fazendo. Deus falou, eu estou te ungindo. Para quê? Para um propósito. Qual era o propósito? Vai curar. Qual era o outro? Fazer o bem. Pastor, e Deus fala na palavra que ele daria autoridade maiores a gente, né? É isso. Por isso que eu estou falando. O verbo está com a gente hoje, é Jesus. É. O haja está com a gente, amados. E a gente vai... A gente fica limitado, né? Não. Ah, eu não consigo, eu não posso. Não. Né? A gente, é por isso que eu estou falando. Pede O sua diabo ele vida. tenta oprimir a gente pra gente não fazer isso que Deus quer, né? Claro. Né? Ele Se vai eu falar. parar ela, ela não vai fazer nada. É isso. É isso aí. Mas ele fala. Ele fala. Ele falou com a Eva. Ele falou com alguns da Bíblia. Falou até com Jesus. Tu não é Deus? Transforma-se. Não, tu não é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tu não está com fome? Jesus tinha o poder para transformar? Tinha. Só que quem estava falando? É esse o discernimento, era o diabo. Entendeu? Mas ele foi para o deserto como? Cheio do Espírito Santo. Ele foi para o deserto como? Como que Jesus foi para o Com deserto? fome. Não, antes dele ir. Tava cheio. Mateus 3:17. Abre aí. Mateus 3:17. Foi em forma do homem. Ah? Em forma do homem, carne e osso. Sim, olha só que palavra que a gente falou. Marque isso aí na tua Bíblia também. Mateus. Capítulo 3, verso 17. E eis uma voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, a quem me compasso. Amém? Compasso. Como é que ele foi pro deserto? Pegou não? Uma palavra. A voz. Não, ele foi com uma palavra de amor. Esse é meu filho Amado. antes dele ir para o deserto. Está entendendo agora?
Isso aqui é um segredo, vou ensinar para vocês. Quando teu marido sair, Suzana, qual é a palavra? O quê? Quando teu marido sai de casa. Filho amado. Trabalhar. Amor, eu te amo. Deus abençoe. Não, eu te amo aqui, ó. Antes de Jesus ir para o deserto, Deus falou para ele: esse é meu filho amado. Aí ele está falando assim: vai com amor para o deserto, valeu? Aí o verso 4:1 diz: e o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Pelo diabo. Uma palavra de amor e cheio do Espírito Santo. Hein, pastor? Adão e Eva, no paraíso, com todas as coisas boas lá que Deus ofereceu, eles pecaram. Não tinha internet, não tinha nada para eles pecar. Apenas a serpente. E Jesus, no deserto, sem nada, ele não pecou. Não. É forte, né? Tudo pra gente, porque Deus, ele é onisciente. Ele já tinha preparado o cordeiro, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Ele sabia que o homem ia pecar. Pastor, será que lá foi o próprio Espírito Santo que deu a força a ele? Porque com Adão e Eva, o Espírito Santo estava lá com ele também? Não. Não, né? Mas O Deus Espírito estava. Santo foi quando Jesus morreu. Mas Deus estava. Deus estava. Porque Eu acho que o Espírito Santo deu mais força para Deus, né? O próprio Deus é o Espírito Santo que vinha falar com ele. Mas a serpente já estava. Como que já estava, pastor? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, amém. No princípio criou Deus o céu e a terra. Continua lendo. A terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. Havia o quê? Trevas. Quem é trevas? O diabo. Amém. Já estava lá antes de fazer o homem, valeu? O diabo já estava lá antes de Deus criar o homem. O Espírito de Deus se movia. Mas as trevas já estavam. A treva aí é quem? Diabo. Ele. Anota aí. Só que quando a gente lê isso, a gente não percebe que quando Deus criou, ele já tinha banido o diabo lá do céu para vir para a terra. Pastor, então o próprio diabo é um plano de Deus mesmo. Né? Não vou dizer que é um plano de Deus, porque é um plano de Deus lá no início. Aí, para não ficar só nas minhas palavras, Apocalipse 12:7. Eu já gosto tudo já. Mas tudo está dando. 2:7. Apocalipse, anota aí. E houve batalha no céu, o Miguel e os seus anjos, e batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão com os seus anjos. Continua lendo. E mais não prevaleceram nem mais no seu lugar, e se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. Foi precipitado aonde? Na terra. Precipitado é lançado. Ele foi lançado para onde? Na terra. Então houve uma batalha lá no céu. Aí Deus falou assim: aqui no céu só pode ter um Deus. Mas Deus nem lutou com ele, só mandou os anjos. Os 2 anjos de guerra. Aí o diabo perdeu a batalha. Ele foi lançado para a terra. Ele queria ser o próprio Deus, né? Ele queria ser o Com próprio tudo que Deus já tinha dado para ele, né? Entendeu agora? Então aí ele foi lançado para a terra. Aí quando a terra lá estava sem forma e vazia, aí Deus agora vamos criar. Só que ele já estava aqui. Pastor, ele queria ser o próprio Deus. Sim. Aí o que Deus fez? Ele queria ser o próprio Deus. Aí Deus, quando lançou ele para cá, ele colocou um pouquinho de Deus em cada um de nós. Por isso que é o ódio do diabo. É a presença de Deus dentro de nós. Isso aí. Né? É claro. Então, como, aí é tipo assim, como ele não pôde com o pai, ele quer mexer com quem? Com os filhos de Deus. Pega isso aí. Por isso que muitas vezes nós temos autoridade, ele não mexe com a gente, mas mexe com nossos filhos, mexe com nossos netos. Isso aí. A família. Ele coloca as famílias para nos afligir. Por isso que fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Quem?
A imagem e a semelhança de Deus. Aí tu imagina só, tu passa lá no viaduto ali da ilha do governador, com sucesso, tá cheio de usuários de crack lá, caíram. Aí, se hoje, eu não sei se tem, né? O Jó diz que o inimigo vem de rodear a terra e vai para reunião lá no céu. Aí fala assim, de onde vem? De rodear a terra. Aí Deus, viste meus filhos Jó? Aí se fosse hoje, aí já ia falar o quê? Seja o crack, tá tudo lá. Tua imagem e semelhança, tudo caído lá. Aí Deus fica triste, porque é uma escolha nossa. Nós escolhemos estar com Deus. Por isso que eu falei. Quem é Deus para você? E qual é a outra pergunta? Quem é você em Deus? É isso que essas pessoas não entendem. O diabo ele lança os dados dele na mente dessas pessoas, para ela ficar lá. Às vezes é uma decepção, é uma palavra. Se o senhor for lá, é missionário que está lá, é ex-pastor, é ex-diácono por causa de palavra, ou família que maltratou, aí a pessoa prefere ir embora. Eu conheci muitas pessoas que... Ele não quer obedecer. Por isso que eu estou fazendo sempre o quê? Tem alguém que fala e tem alguém que vai realizar através dessa fala. Deus fala.